Bem, então, boa tarde a todos, a todas que estão aqui conosco hoje, nesse dia 8 de abril de 2021, para mais esta nossa sessão webinar do CEIBER, o Grupo Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos. Agradeço antecipadamente já a presença de todos vocês que aqui estão. E hoje nós temos o prazer de receber como palestrante o professor Álvaro de Araújo Antunes, da Universidade Federal de Ouro Preto, que vai nos apresentar o trabalho As Margens das Palavras, Termos, Sentidos, Formas e Usos da Escola, ou das Escolas, na Modernidade Luso-Brasileira. Embora estejamos todos aqui em família, eu vou cumprir o protocolo e fazer a apresentação do professor Álvaro, que é doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas, fez estágio de pós-doutoramento nas universidades de Lisboa, de São Paulo, de Sevilha e de Coimbra. Ele é professor associado na Universidade Federal de Ouro Preto, da graduação e também do programa de pós-graduação, e lá ele coordenou o Laboratório de Pesquisa Histórica e o Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana. Entre 2015 e 2018, o Álvaro foi coordenador do Grupo de Pesquisa Justiça, Administração e Luta Social, e é integrante desse grupo até hoje, bem como do nosso grupo Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos, do qual ele é membro pesquisador desde 2012. Ele coordena desde 2017 o convênio firmado entre a UFOP e a Universidade Paul Valéry Montpellier 3. E em 2019 ele passou a integrar a cátedra Unesco UFMG Territorialidades e Humanidades, a Globalização das Luzes. Nós, então, daremos início a essa sessão com a apresentação do Álvaro e, em seguida, abriremos para o debate. Então, boa sessão a todos. Álvaro, muito obrigada por aceitar o nosso convite e Cláudio pela organização técnica das nossas sessões. Vamos lá. Então, começo agradecendo ao grupo pelo convite e a Thaís pela apresentação. Agradeço a oportunidade que nós temos de trocar algumas informações, naquilo que toca o grupo, que é cultura e educação nos Impérios Ibéricos, né? E, especificamente hoje, o que eu trouxe foi parte de uma pesquisa que eu desenvolvi em paralelo no começo do ano passado, lá em Lisboa, com a supervisão da professora Ana Cristina, que aqui se encontra, agradecê-la também pelas sugestões dadas, ao professor Justino também agradeço pelas sugestões dadas na ocasião dessa pesquisa. Pesquisa paralela, não era o foco das minhas análises, ali eu estava preocupado muito com a questão dos livros, envolvendo um outro projeto que eu desenvolvo, mas como era de encomenda do grupo, o desenvolvimento de um verbete acerca da escola, né, eu me comprometi verbete para o grupo, eu fui desenvolvendo pesquisas, então, acerca desse tema, na ocasião que lá estive em Lisboa, e trago agora alguns resultados colhidos nessa breve estadia de alguns meses nas terras lusas, né? Pois bem, em função da natureza do texto, que é um texto que trata muito de aspectos dicionarescos e documentais, eu achei melhor e mais adequado eu fazer uma leitura. Espero não cansá-los com essa leitura, não será uma leitura extenuante, imagino, mas uma leitura que é necessária para justamente ser preciso com relação aos conceitos e aquilo que tem em relação com a escola, né? Então, eu vou pedindo ao Cláudio para que vá alterando as imagens, né? E em cada momento que haja necessidade, eu faço essa solicitação. Ou eu posso alterar daqui, Cláudio, não é possível, não é?
Cláudio? Não, você tem que pedir, não dá para você Ah, ok, mexer. então tá bom. Então tá jóia. Se por acaso Se você tiver quiser algum tentar problema, passar aí. eu vou pescar a vez. Não, vamos por aí, porque Tá bom. vamos por aí. Eu vou passando, são poucos os slides, acho que não vai ser tão problemático. Então, vou começar aqui a leitura, né? Vamos lá. Corre um caudaloso fluxo de sentidos e significados entre os signos que dão nome e as coisas existentes e ocorridas. Dos gregos antigos aos pensadores mais contemporâneos, é recorrente problematizar as potencialidades e os limites da linguagem no tratamento da existência. Para Wittgenstein, por exemplo, a palavra constitui um signo sim legado de significado que substitui o objeto, enquanto que as sentenças servem à constituição do conhecimento acerca do mundo. A linguagem funciona dentro de um jogo dinâmico de figurações. De tal modo, importaria indagar sobre as funções práticas das palavras, essência ou sobre a rigidez arbitrária dos significados. Entre as margens das palavras e a coisa, corre usualmente a linguagem instruída. Por favor, Cláudio, pode passar a próxima imagem? Quando a linguagem se aproxima da história e vice-versa, mostram os sentidos atribuídos às palavras. Por um lado, pela linguagem, algo do passado se codifica e se conserva. Por outro lado, as mudanças das coisas podem levar a novas formas, designações e significados. Isso não implica em confundir o fato ocorrido com o ato de dizê-lo, pois nem a concepção linguística alcança representar o sucedido ou o que realmente foi, nem nada acontece sem que sua elaboração linguística o modifique. A linguagem articula o imediato do ato discursivo com a estrutura já existente, sem abolir a possibilidade do novo. Como resultado dessa alternância, sucede de determinadas palavras adquirirem novos sentidos conforme os usos. Partindo dessas premissas teóricas, nosso propósito é tratar do termo escola e suas variações no plural. Com tal recorte, importa menos os conceitos e mais as palavras. Isto porque o uso diverso da palavra escola não permite compreender propriamente como um conceito, ainda que esteja inserida em um campo semântico relativamente amplo e mutável, uma vez que é associado aos acontecimentos sociais, culturais e linguísticos. Nosso objetivo é apresentar algumas acepções e usos da palavra escola ou escolas na modernidade luso-brasileira. Assim, no plural, como se verá, o termo abrangeria colégios e universidades, e por aproximação, seminários. A apresentação se dividirá em primeiramente, utilizaremos alguns dicionários da língua portuguesa do século XVIII e XIX, e, na sequência, abordaremos o jogo linguístico. O artigo, nesse ponto, tratará dos usos do termo escola, recorrendo à documentação da época. A estratégia consiste em cruzar de uma margem à outra, das palavras aos seus usos, atentando-se ao curso da linguagem no tempo. Por favor, Cláudio, próxima imagem. Os dicionários podem ser entendidos, dando início, então, à primeira parte da apresentação, os dicionários podem ser entendidos como uma compilação ordenada de léxicos, palavras e verbetes com a função de servir à instrução dos sentidos e à língua, ainda que de forma menos elaborada do que as gramáticas. Remetendo às obras consideradas clássicas, conformando a ortografia, indicando as classes gramaticais, instruindo acerca da pronúncia, os dicionários representam uma espécie de cristalização autorizada dos léxicos e dos sentidos. Ocasionalmente, ocorre de registrarem as inovações e seus usos correntes e recorrentes de uma época. De tal modo, os dicionários servem de referenciais em meio à transitoriedade dos sentidos e das próprias coisas nomeadas. Nesta apresentação, recorreremos aos dicionários portugueses produzidos entre 1728 e 1832, buscando significados atribuídos às escolas. De partidas, considera-se que existam acepções distintas para o termo escola no singular e escola no plural,
Então, aí estão os dicionários que nós recorremos, aos quais nós recorremos, né? E acerca dos quais nós vamos tratar, né? Referente ao termo escola. Pode passar a próxima imagem, por favor, Cláudio? Como foi registrado no dicionário de Dom Rafael Blutot, que tem um caráter bem enciclopédico, histórico, a escola no singular é o mesmo que a casa onde os meninos aprendem a ler, escrever e contar. O verbete ainda guarda sentidos menos concretos, nos quais o termo serve de sinônimo para criação, disciplina e direção. Outro sim, a escola pode se referir às correntes ou linguagens de pensamento, como a escola de Pitágoras, ou ainda a escola dos Brahmanes. Por fim, relembrando as raízes latinas e gregas do termo escola, o autor atribui os significados de ócio, descanso, vagar, repouso, pois para estudar, aprender, cultivar as ciências é necessária muita quietação e paz de espírito. Nesta altura, o dicionarista estabelece uma distinção entre escola e estudo, aspecto que não é acentuado nos demais dicionários que serão analisados. O estudo seria próprio da instrução do latim e da retórica, enquanto que a escola se circunscreveria ao aprendizado elementar do ler, escrever e contar, mas também poderia estar associada às habilidades corporais, como a dança, a esgrima e o canto. Além desse cuidado com a especificação do sentido atribuído ao estudo, Blutot considerava a variante do termo escola no plural, que designaria de forma ampla os colégios ou universidades onde se estudam as ciências. Dada a abrangência do termo flexionado em número, faz-se pertinente ampliar as ponderações para outras instituições, lugares ou situações de ensino que se enquadram dentro do campo semântico das escolas. No dicionário de Blutot, colégio possui basicamente um duplo sentido. O primeiro sentido é de corpo ou companhia de pessoas da mesma profissão, mesmos cargos e dignidades. O segundo sentido refere-se ao lugar onde se ensinam humanidades e as ciências, sob a observância das mesmas leis para instruir e ensinar. Relacionando as acepções, compreende-se que se tratava, portanto, de um espaço regrado que congregava pessoas das mesmas dignidades ou profissão que se destinavam ao ensino especializado das ciências e das humanidades, isto é, as gramáticas, as línguas latina, grega e hebraica, podendo incluir também a filosofia racional e moral. Muito aproximada dos colégios, outra instituição destinada ao ensino especializado era o seminário. Muito embora seja citado por Blutot, entre as escolas, o seminário era definido como local de formação onde as humanidades eram ensinadas. Além de designar um viveiro de mudas ou plantas, né, essa ideia de seminário, onde estariam colocadas as sementes, o seminário é o nome conferido à casa onde se criam e ensinam moços e em bons costumes e virtudes para o serviço de Deus e da Igreja. Assim como nos colégios, os seminaristas poderiam ser instruídos nas humanidades e nas filosofias, mas também na teologia e em outros conhecimentos preciosos aos ofícios religiosos. Os conhecimentos mais especializados próprios dos colégios e dos seminários poderiam ser aprofundados nas instâncias mais elevadas de instrução, como seria o caso das universidades. Duas são as acepções atribuídas à universidade por Dom Rafael Blutot. A primeira é de um conjunto de coisas, ao conjunto das coisas e das criaturas do universo, o oposto de singularidade, portanto. A segunda se refere somente ao lugar de ensino que recebe o nome de universidade por congregar um grande número de aulas, classes, escolas, colégios, mestres e discípulos, aos quais universalmente se ensina todo o gênero de saber mais necessário para a vida civil, jurisprudência e para a vida cristã. Informa ainda o dicionarista que, para o caso português, o rei nomeava o reitor responsável pelo governo da instituição, amparando
amparado, esse reitor, amparado por conselhos compostos por professores da academia. Bom, aqui o termo academia, bem como outros termos, que envolve, por exemplo, o Ateneu, são também dicionarizados, né, mas nós aqui não abordaremos esses termos, basta só a observação de que o reitor, ele era nomeado diretamente pelo rei, né, o que já demonstra aí uma intromissão, se não uma ação do rei no âmbito da educação, retirando a exclusividade das mãos dos religiosos. Há algumas sutilezas nas definições apresentadas por Blutot que precisam ser destacadas. Como se demonstrou, a escola no singular não é o mesmo que a sua variante no plural, a qual comportaria colégios e universidades. Podem ser cogitadas algumas razões para a exclusão dos seminários desse conjunto escolar. Uma delas diria respeito à especificidade dos seminários de forte caráter missionário e religioso. Quiçá a omissão ocorresse por parcimônia nas eleições dos exemplos, muito embora Blutot fosse um prolífico dicionarista. Ainda sobre as sutilezas, existe a distinção entre escola e estudo. Reportando-se a Cícero, Blutot compreende o estudo como sendo o lugar onde se ensina o latim e a retórica, tal como o caso dos seminários e dos colégios. Por fim, devemos observar que tais detalhamentos envolvendo as escolas não se notam ou são atenuados nos demais dicionários monolíngues luso-brasileiros do século XVIII e XIX aqui analisados. Vamos ao próximo dicionarista. Nascido no Rio de Janeiro, Antônio Moraes, o slide pode manter aí, Cláudio, por favor. Nascido no Rio de Janeiro, Antônio Moraes e Silva se apropriou criticamente do trabalho de Dom Rafael Blutot, seu predecessor e referência inspiradora. É passível de questionamento o grau de originalidade da obra publicada em 1789, não apenas pela cristalização dos significados, mas também pela emulação do seu predecessor, como também pela proposta reformadora estampada no título, Dicionário da Língua Portuguesa, composto pelo padre Rafael Blutot e reformado, acrescentado por Antônio de Moraes e Silva. Todavia, seguindo o propósito dessa análise, mais do que as convergências entre os dicionaristas, importa distinguir as alternâncias dos significados atribuídos ao termo escola, na expectativa de identificar indícios de mudanças ocorridas na história da educação portuguesa e ou de seu campo semântico. Inicialmente, cabe observar que, diferente do vocabulário português e latino, áulico e anatômico, escrito pelo Blutot, Moraes e Silva não estabelece distinção entre as variantes de número referentes ao termo escola, né? Esta é compreendida como o lugar de ensino elementar em atividades físicas, como a dança, a esgrima, a equitação, etc. Por escola, se compreende ainda a criação, a disciplina e a seita. De fundo religioso, esse último sentido é uma novidade que não há. Entretanto, a referência à seita não fugia completamente da ideia de uma espécie de corrente de obra daquele padre. Tal seria o caso exemplar apresentado por Moraes e Silva da seita dos filósofos acadêmicos. Em Moraes e Silva, a distinção entre escola e estudo. Se Blutot identifica o estudante como aluno das escolas específicas de gramática latina e até das ciências severas, Moraes e Silva compreende o estudo como aplicação ou entendimento de uma arte ou ciência, ou ainda a casa onde se dá lição, mesmo mantendo uma arte. Os vocabulários colégio e cidade também guardam certas peculiaridades nas duas obras em análise. Em Moraes e Silva, o colégio continua sendo descrito onde se ensinam as boas artes e, por extensão, a corporação de pessoas que seguem a vida literária. Assim como no dicionário de Blutot, o colégio se refere a um conjunto de pessoas de mesma profissão ou dignidade, como seria o caso da corporação ou colégio dos carpinteiros,
E aí a observação da associação desse colégio com um ofício mecânico. Revela-se no exemplo citado, contudo, uma acepção mais ampla do termo, capaz de abarcar outras formas de conhecimento, notadamente os mecânicos. Moraes e Silva toca de forma indireta nas diferenças existentes entre colégio e seminário, ao informar que os estudantes dessa instituição são chamados seminaristas, enquanto os outros são designados colegiais. No mais, o seminário se mantém como sendo o lugar onde se plantam as sementes, e, por extensão metafórica, o lugar de formação dos mancebos nas letras humanas e divinas. A cidade é descrita por Moraes e Silva, que estudou na Universidade de Coimbra, vocês bem sabem, e teve lá problemas com a Inquisição, em 1779. A universidade é descrita por Moraes e Silva como a totalidade das coisas, ou a academia onde se ensina todas as boas artes e ciências. Publicada no século XIX, a obra de Luiz Maria Silva Pinto contrasta fortemente com os léxicos portugueses do século XVIII. No dicionário oitocentista, desaparece o caráter enciclopédico, de resgate histórico e literário, bem como a sensibilidade para com os usos cotidianos das palavras, aspectos contemplados nos dicionários precedentes. A simplicidade dá o tom no dicionário da língua brasileira, impresso no interior do Brasil, na cidade de Ouro Preto. Nele se repete de forma ligeira, quase sem exemplo ou referenciais aos clássicos, o sumo daquilo que foi apresentado nos demais dicionários setecentistas para os vocábulos escola, universidade, colégio e seminário. Identifica as classes gramaticais das palavras, né, no caso de escola, enquanto substantivo feminino. Para ele, é a casa onde se ensina, e de forma figurativa, significa também disciplina, criação e seita. Universidade é descrita como a totalidade das coisas e a academia onde se ensina todas as ciências. O colégio tem como significado a casa em que se seguem as letras ou a corporação de pessoas da mesma profissão. Por fim, o termo seminário compreende a casa onde se educa ou o viveiro de plantas. Escola, colégio, universidade, seminário. São vários os termos que se associam e dão nome a um ambiente vívido de instrução, educação e desenvolvimento do conhecimento em níveis distintos. A apreciação dos dicionários aqui exposta permite traçar aproximações e distanciamentos entre os termos que nomeiam o plural universo escolar. Não se trata de revelar os supostos significados profundos das categorias, de buscar na palavra a substância de um real ocorrido ou a essência original das coisas, retomando a discussão filosófica de cunho nominalista próprias de alguns filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles. O que não significa negar a relação das palavras com as coisas, são fundamental, embora não essencial, para o pensamento, para a lógica e para a linguagem escrita e falada. Se a linguagem não está enraizada na coisa, mas se reporta a ela, há de se considerar os efeitos do tempo sobre os significados, assim como evidencia os exemplos concretos apresentados por Moraes e Silva e, em menor medida, por Silva Pinto. Os termos estavam associados às tradições da língua portuguesa, tanto quanto ao uso cotidiano e às pequenas histórias das coisas. Cláudio, por favor, pode passar a próxima imagem? Na linguagem cotidiana, o sentido canônico dos termos fixados nos léxicos poderia ser ratificado, ampliado, até mesmo extrapolado. Entre o emissor e o receptor, as palavras e a mensagem adquirem sentidos múltiplos capazes de romper as margens sedimentadas dos sentidos dicionalizados. Desse entendimento decorre a importância de ampliar a análise para outros tipos documentais que tragam estampados os usos da linguagem, no caso específico desta apresentação, para referente às palavras, a palavra escola. Como foi apresentado, escola, no singular, é definido nos dicionários como a casa onde os meninos aprendem a ler, escrever e contar. Recebe também o sentido de direção, criação, disciplina e seita.
Algumas dessas dimensões de sentido estão presentes em uma carta anexada a um processo de bigamia aberto em 1444. No Brasil, o réu João Pereira Rocha Paris teria se casado com Geralda Pereira de Abreu, estando viva sua primeira mulher, Maria Luísa da Silva, residente em Portugal. Em correspondência, Maria Luísa se queixava da ausência do cônjuge e do desamparo aos seus filhos. Abro aspas. Diz-me, vossa mercê, que me mandava dinheiro para vestir seus filhos e mantê-los em o estudo e para eu ir passando. É tudo mentira. Se eu os não pusera na escola e não os trouxera vestidos e calçados, senão o que vossa mercê lhe mandou, estavam bem aparelhados, coitadinhos, que nunca pessoa que lhe mandasse nada. Na carta, a escola aparece como lugar de estudo. Aparentemente, não se evidencia na missiva a distinção estabelecida por Broutot entre escola e estudo. Não parece ser o caso de se considerar o estudo como algo próprio do latim, ou seja, do ensino do latim, da língua latina, né? Então, associa-se essa ideia de estudo associado diretamente ao latim. Ademais, o ensino escolar é apresentado como parte da criação das crianças, o que envolveria minimamente vesti-las, calçá-las, alimentá-las. Todas essas incumbências seriam dificultadas pela ausência e desamparo financeiro do marido acusado de bigamia. O registro documental ratifica parcialmente as acepções dicionarizadas associadas à escola ao compreendê-la como parte da criação. Permite entrever ainda o uso corriqueiro, onde os sentidos se apresentam mais maleáveis, como na apontada associação entre estudo e escola. É possível considerar que a distinção apresentada por Broutot entre estudo e escola não fosse tão corrente. Como já se afirmou, a diferença não é constatada nos dicionários de Moraes e Silva Pinto. Entretanto, para o termo escola, os dicionaristas pesquisados mostram confluências e citam alguns exemplos que envolveriam o cultivo das habilidades corporais, como rima, quitação e outras práticas não verbais, conforme a definição de Peter Burke. À frente dessas atividades estariam os mestres e mestras responsáveis por ensinar alguma ciência, arte ou ofício. Da mesma maneira que os colégios, as escolas poderiam estar voltadas para a instrução do ofício mecânico. Segundo a documentação da Junta de Comércio, nas reais fábricas de manufatura da Vila do Fundão, em Portugal, havia uma escola de fiar. As mulheres que frequentavam a dita instituição aprendiam as artes e o ofício da fiação, tecelagem sob a tutela de um mestre. Certamente, o exercício do ofício contrastava com a definição de ócio, descanso, vagar e repouso atribuída à escola pelos dicionários. Na funcionava a escola e pelo exercício fabril se ensinava. A Real Fábrica das Manufaturas demonstra que o uso dos termos de escola, bem como o de mestre, extrapolava o ensino das letras e dos números. As escolas abarcavam a instrução do feitio de roupas, a construção de navios, a cura de doentes e até mesmo a atuação teatral, como podemos verificar em outros casos que, por uma questão de tempo, eu não vou me alongar. Peço só para o Cláudio apresentar a próxima imagem, por favor. Né? Não vou tratar desses casos que eu menciono aqui, mas são todos esses casos encontrados nessas pesquisas em arquivos virtuais e arquivos de Lisboa. Bom, dando prosseguimento, na imagem vocês identificam aí vários colégios, né, e casas com diversas atribuições e voltadas para diversos públicos. Eu transcrevi apenas dois deles, o caso do Colégio de São João e a Casa de Força da Vila de Santo Antônio, da Santa do Monte do Carmo. Né? Só alguns dos exemplos aí que evidenciam como diverso poderia ser a nossa abordagem envolvendo os termos colégio, casa, escola, universidade e seminários.
Vou deixar isso de lado e vou passar aqui para outros pontos que eu acho que são mais relevantes, para não me alongar demais também. Na história da educação, existem ponderações sobre as especificidades dos qualitativos mestre e professor, respectivamente. Aquele que, respectivamente, o mestre é aquele que ensinaria as primeiras letras e o professor seria o responsável pelas aulas de gramática latina e outras mais. Os dicionários, contudo, não ressaltam essas especificidades. Documentos, por vezes, se identifica essa distinção, mas sem um estrito rigor. É possível que as fronteiras entre o mestre e o professor não fossem assim tão rígidas ou tivessem se diluído ao longo do século XVIII. Sobre a questão elucidativo, o requerimento apresentado pelos Joaquim Manuel Siqueira e José dos Santos Pato, a direção das primeiras letras e escolas, que é um órgão, né, da direção das primeiras letras e escola, que é um órgão subordinado à Real Mesa Censória. Cláudio, pode passar? Isso, muito obrigado. Na solicitação, data de 3 de outubro de 1771, os referidos docentes de ler e escrever apresentavam um cenário deplorável do ensino em Portugal. Lamentavam a falta de mestres hábeis, mestres hábeis que soubessem desempenhar as obrigações do seu ministério, por desconhecerem os princípios da gramática, ortografia e doutrina cristã. Segundo os requerentes, os indivíduos de parcos conhecimentos, porém tocados pela miséria, buscariam na docência uma forma de subsistir, de modo que o ensino, antes considerado honroso, passou a ser reputado como abjeto, como nefasto. Para restaurar o respeito devido à profissão, os autores da solicitação sugerem um controle mais rigoroso por parte da coroa, como também a Majestade se dignasse a conceder-lhes os mesmos privilégios que foi servido conceder aos professores de gramática latina. Que os mestres de ler e escrever aprovados pela Real Mesa Censória possam se denominar professores régios de primeiras letras, e que não lhe sirva a profissão embaraço para cargos da República, e que não seja reputado por mecânico o seu exercício. Não foi possível verificar se o requerimento de Joaquim Manuel Siqueira e José dos Santos Pato foi atendido. Contudo, é notável a existência de uma distinção entre mestres e professores, bem como o anseio de supri-la. O requerimento expressava o desejo de equiparação das categorias, aproximando aqueles que ensinavam a ler e escrever dos professores de latim e afastando-os das profissões mecânicas que eram atribuídas pelos chamados mestres de ofícios. Por favor, Cláudia, próxima imagem. Se não rompendo, ao menos ampliando a delimitação da escola como uma oportunidade ou um lugar de ensino, alguns livros da época carregavam o termo em seus títulos. É o caso da Escola Fundamental, ou Método Fácil de Aprender a Escrever e Contar com os primeiros elementos da doutrina cristã. Livro escrito por um anônimo professor que desejava a quem deseja plenamente se instruir. A terceira edição, impressa em 1807, o autor justificava a publicação pelo êxito que obteve com o método que empregou para ensinar a ler, escrever e contar. Entretanto, mostrava-se cauteloso ou modesto ao afirmar que não é a sua intenção usurpar a glória dos mestres e literatos, mas tão somente oferecer a essa escola um em proveito dos menos instruídos que desejam aperfeiçoar-se neste ponto. A escola ganha aqui um claro sentido de procedimento, de instrumento, aspecto que também está presente no alfabeto português, exposto por um método novo e fácil para o uso das primeiras escolas, escrito por José Luiz de Souza Monteiro, professor régio de primeiras letras na cidade do Porto. Nos casos mencionados, e em outros casos que nós conhecemos, como o caso, por exemplo, da obra do Manuel Andrade Figueiredo, né, a nova escola de ler e escrever, né,
A escola, outros textos também, como a obra de Comênios, A Nova Escola para Aprender a Ler e Contar, enfim, são exemplos, né, que a palavra escola está presente, né, e que revela, né, um caráter mais de método associado ao termo escola do que propriamente a de um lugar fechado, dedicado ao ensino da prática, do ensino da escrita, das contas e da leitura. Deixando o livro dos impressos e olhando para eventos ordinários, em Lisboa, no ano de 1828, o pároco e cura da igreja de São Vicente de Fora abriu um processo contra a sua inquilina. Ana Rosa alugava do pároco uma casa na rua do Marcos Salgado, onde estabeleceu uma venda de tabaco. A loja é dita pelo autor do processo como sendo, abro aspas, uma escola de escândalo, fecho aspas. Nela se reuniam pessoas ímpias e difamantes das coisas mais sagradas, quais sejam a religião, a família real e o soberano. Era a época em que o liberalismo abria as portas da política imperial e a monarquia sofria ataques. Segundo os párocos, os nobres da família real eram vilipendiados com nomes indecorosos e desonestos por Ana Rosa e por outras pessoas que ali se juntavam a toda hora. Por esses e outros motivos, imaginados ou não, o religioso solicitou o despejo da inquilina que dirigia uma escola nada ortodoxa. Pela metáfora, o termo escola se aproximaria da ideia de doutrina ou de seita dedicada a questionar a monarquia portuguesa, não se limitando ao espaço onde ocorriam os encontros ímpios e ganhando a pública dimensão do escândalo. Em conclusão, nos dicionários analisados, o verbete escola buscava circunscrever o que havia de comum e simples na multiplicidade das coisas, acepções e usos. Entretanto, havia diferenças entre as obras de Blutot, Moraes e Silva Pinto. As distinções poderiam ser atribuídas aos autores, tanto quanto às mudanças do tempo. Nos dicionários, o passado se fazia presente por meio de indicações filológicas e das referências aos clássicos literários. Com esse expediente, buscava-se conferir alguma estabilidade aos léxicos. Não obstante, o termo não deixava de ganhar novos contornos e variações, impulsionado pelos usos correntes. A força da mudança e o dinamismo das diferenças ficavam ainda mais manifestos nos documentos que registravam os usos das palavras. Em alguns casos, confirmavam-se os significados dicionarizados, em outros, se notava a dilatação dos sentidos, mesmo porque as próprias instituições de ensino possuíam diversos contornos. No caso das escolas, mais do que circunscrever um espaço de ensino, revelavam-se um lugar de aulas, bem como o resultado do exercício dos mestres e professores na transmissão dos mais diversos tipos de conhecimentos. Usualmente, a escola poderia ganhar ainda o formato de um livro, reconfigurando o sentido lexical dos métodos. Na derivação, as escolas ganhavam ainda a acepção de correntes de pensamento ou mesmo de seitas que, contrariando a disposição do ordenamento social, poderiam servir à subversão dos sagrados valores. Enfim, a fluidez dos sentidos atribuídos à escola ou às escolas emergia nos usos e no próprio concreto das coisas. Como declarado, a intenção dessa apresentação não é chegar a uma definição essencial do que se compreendia por escola no universo lusitano do século XVIII. O que se buscou apresentar foi a variação das acepções léxicas e alguns dos usos dos termos relativos à escola. No fluxo usual da linguagem, entre as coisas e as palavras, as escolas se mostravam tão plurais quanto os públicos que atendiam, as gentes que as mobilizavam, os agentes que a mobilizavam, as instâncias que administravam, os espaços que ocupavam, os interesses aos quais respondiam. Muito obrigado. Eu acho que eu cumpri com os 40 minutos, Cláudio. Em cima da pinta.
Desculpa, me atrapalhei aqui. Bom, obrigada, Álvaro. Eu acabei desligando a câmera para poder melhorar um pouco a transmissão aqui. Agradeço muito o texto instigante para nós que nos dedicamos à exploração da documentação do século XVIII, início do século XIX, com o intuito de estudar a história da educação escolar, nesse caso, mas não necessariamente, em como o rastreamento e a análise cuidadosa dos sentidos, dos significados atribuídos aos termos, que é o objetivo principal do nosso glossário, que o Cláudio rapidamente já exibe aqui, né? O texto do Álvaro nos traz uma grande contribuição. Essa era uma questão que a gente vinha já discutindo há muito tempo no grupo, né, por causa dessas pesquisas, e esse trabalho do Álvaro vem nos ajudar profundamente. Nós tínhamos conversado, Cláudio, César e eu, ao reorganizar as sessões da webinar agora nessa etapa, de não termos a intervenção de um debatedor, né, que antes a gente usava essa estratégia, e então me cabe aqui hoje fazer a apresentação, mas não atuarei exatamente como uma debatedora. No entanto, antes de passar a palavra aos colegas, eu gostaria de falar de algo que me chamou a atenção, que nessas fontes utilizadas, né, Álvaro, sobretudo os dicionários, e a correlação com o aparecimento dos termos nos documentos que você apresentou, ainda me fica uma questão interessante, que é a da superposição que a gente vem observando entre o termo escola e o termo estudo e aula. Muitas vezes são usados significando a mesma coisa, né? Então, talvez você pudesse comentar mais um pouco essa questão. Não há uma precisão tão grande. Pela minha experiência, acho que na documentação produzida em Portugal, ainda haveria uma precisão maior na distinção entre essas coisas. Mas a documentação produzida aqui no Brasil, sobretudo em Minas, que é a que eu conheço mais, muitas vezes são usados com a mesma intenção, né? Escola, aula ou estudo. E uma outra coisa que também que me chamou a atenção foi a definição já avançada aí do século XVIII para colégio, que eu fiquei pensando no que era o colégio, por exemplo, na Idade Média, né, no seu surgimento junto às atividades das universidades, e como o colégio vai migrando, né, de um lugar para o abrigo de determinada classe de estudantes, para ser um local de organização do ensino propriamente dito, né? Então, acho que é interessante também pensar um pouco nesse caminho que a denominação colégio e a organização, né, a existência física concreta dessa instituição vai ganhando novos contornos. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizá-lo pelo trabalho. Eu vou abrir, então, para quem quiser colocar perguntas, para a gente fazer daquele modo clássico, né, de pequenos blocos de 3, para o Álvaro ir respondendo e a gente desenvolvendo o nosso debate. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, ou nos coloca aqui no chat, aqui tem mãozinha, né, pode levantar a mão também, ou então se manifestar aí no chat. Aí eu vou anotando e fazendo a lista aqui, tá bom? Então, palavra aberta. César. Mais alguém para fechar? Porque eu fiz a primeira pergunta, então eu já estou me considerando como a primeira. César, mais alguém? Por enquanto? Ok, então vamos lá, Álvaro. Acho que o Cláudio levantou a mão ali. Cláudio levantou? Sim, desculpa, Cláudio, não vi. Ok. Então sou eu? Na verdade não é
não é bem uma pergunta, né, é mais um comentário aí ao trabalho do Álvaro, que, né, eu acho que ele, de certa forma, assim, captou, né, aí o nosso... a proposta que a gente vem construindo acerca desse glossário aí de termos, né, que o Cláudio exibiu há pouco, né, eu acho que assim, utilizando, né, ali no caso, o Álvaro utilizou basicamente o vocabulário do Bluetooth, e depois, né, o dicionário do Moraes Silva e o dicionário do Silva Pinto, né, e a partir deles, né, buscou ali uma outra documentação, né, na qual, né, esses termos apareciam, mas principalmente, né, a palavra escola, né, justamente para, né, trazer como essa palavra estava sendo utilizada num determinado contexto. Eu acho que esse, né, é bem o espírito da coisa, ao qual o Álvaro se referiu, né, logo lá no início, quando ele, né, apresentou, digamos assim, a orientação teórica, né, que ele seguiu, né, em que, né, assim, que o significado, né, das palavras se dá pelo seu uso. Então, né, assim, basicamente, cumprimentar o Álvaro, né, e talvez aí, né, no seu trabalho, se né, o que ele fez, né, com a palavra escola, se ele, né, aproveitou ali o momento e buscou, né, como a própria Thais mencionou há pouco, né, esses outros termos, aulas, tal, que são utilizados, se ele, né, explorou também né, digamos, essa multiplicidade, né, de palavras que às vezes designam, né, se não a mesma coisa, uma coisa muito semelhante. Então, eu gostaria só, né, esse comentário do Álvaro. Obrigado, Álvaro. Obrigado a você, César. Não, é rapidinho também, não há uma pergunta, uma sugestão, é uma dúvida minha e saber se você mexeu com aqueles livros do Villa-Lobos de Vasconcelos, ele é tradutor. Quer dizer, eu trabalho ele como tradutor, mas acho que a Thaís trabalhou bastante com ele, sei que a Ana Cristina também trabalha bastante. Se ele não tem alguma coisa específica, só saber se você conhece ou não alguma coisa dele, curiosidade. E dá parabéns também pelo trabalho. O Álvaro, para mim, o exemplo máximo da pessoa que não vale a pena apressar. Não adianta ficar pressionando ele, porque ele demora, mas quando faz é excepcional. Então, obrigado, Álvaro. Obrigado, Cláudio. Então, começando pelo Cláudio, fazendo de forma retrospectiva, né, chegando a Thaís, Cláudio, primeiro dizer que um trecho de um artigo, né, combinei com o Cláudio, de que eu comecei a escrever e ao final a coisa foi tomando um corpo de um artigo, e eu falei, Cláudio, primeiro eu posso publicar o artigo, depois eu posso publicar permissão aqui para vocês hoje, para que vocês pudessem contribuir também, uma primeira versão desse artigo que é bem mais amplo, né? É um artigo que envolve também os termos aula, mestre, em notas de pé de página eu me refiro também ao Ateneu e à academia, né, que são termos que eu busquei nos dicionários e nos documentos. Não olhei, Cláudio, o Villa-Lobos de Vasconcelos. Para falar a verdade, eu não conheço essa referência. Né? Conheço outras referências relativas ao ensino de primeiras letras, principalmente a gramática, o Madureira, o Feijó, que são autores que se a escreverem obras de gramática, né? Que eram utilizadas, inclusive em Minas Gerais, pelo que eu pude verificar, fazendo análise dos inventários daqui, né? Hoje, inclusive, estamos aí finalizando todo que o Villalta não trabalhou. A gente avaliou todos os inventários de 1750, 1822,
encontrando um número significativo de obras nesses inventários, mais de 1.340 inventários analisados até agora, né? Bom, mas essa obra em específico eu não encontrei nos livros que avaliei, que analisei lá em Lisboa, talvez por uma razão simples, né? Fazia as buscas muito em torno de alguns termos, né? O termo aula, o termo escola, o termo colégio, o termo seminário, né? Eram termos que eu lançava e encontrei alguma documentação em cima dela que eu trouxe esse material, né? Fico feliz também, César, com o seu aval aí, né? Para mim, você é uma referência, assim como o Guilherme e outros, o Eduardo, enfim, são referências para mim no que tange a história dos conceitos, né? Ou que o valha, né? Eu fico feliz que não tenha, eu me acho um neófito nesse ponto, ainda que tenha muito interesse em torno do conceito de justiça e como que ele se manifesta, bem como ele se aproxima do termo vingança, né? Daí é uma outra série de estudos que eu desenvolvo, mas eu me acho um neófito e fico feliz que você tenha gostado dessa incursão aí que eu promovi envolvendo o termo escola, né? O termo aula foi pesquisado, né? Já passando para a questão o termo aula foi apresentado, foi pesquisado. E o que eu pude verificar, né? Primeiro, que ainda que alguns dicionários, principalmente o Bruto do início do século XVIII, faz essa distinção entre escola e estudo. A aula, ela está associada tanto a uma prática desenvolvida pelo mestre ou pelo professor, como também a um lugar, né? Me interessava muito nas pesquisas o fato de esses lugares não terem necessariamente uma arquitetura específica que deveria ser destinada ao ensino. Por vezes eram lugares improvisados, né? Então, e lugares que mudavam com frequência. É interessante observar que a escola, ainda que seja referenciada nos dicionários como um lugar onde se ensina a aprender a ler e escrever e contar, bem como a doutrina cristã, essas escolas elas não tinham uma arquitetura muito definida. Nem muito definido era também os currículos dos colégios. Os colégios tinham colégios destinados a meninos órfãos, que tinham currículos extremamente elaborados, extremamente ricos, com ensino de diversas línguas, currículos que, quando é fundado, são dois públicos completamente distintos, né? Um grupo notadamente distinguido socialmente, que é o caso dos nobres, e o público dos órfãos, né? Mas currículos muito semelhantes. Ou seja, a definição do colégio não necessariamente também passava, ou melhor, a definição do colégio passava pelo currículo ensinado ou um currículo bem detalhado. Se ensinava as humanidades, se ensinava as gramáticas, se ensinava, por vezes, a filosofia racional e moral, né? Mas não se chegava a um grau de detalhamento que a gente encontra nos currículos, como no currículo dos meninos nobres, dos nobres, do Colégio dos Nobres, em Lisboa. No Colégio dos Nobres você tinha outras instruções, como, por exemplo, o desenho e a arquitetura. No Colégio dos Meninos Órfãos, você tinha instruções que envolvia, por exemplo, a línguas diversas, né, inglês, francês, latim, né? No Colégio de Santo Antão, você tinha a instrução da astronomia e da arte da navegação,
né? Então, os currículos eles eram muito variados, né? Não havia aí um grau de institucionalização que permitisse uma conformação desses currículos como existe mal e mal hoje, né? Então, o que foi possível identificar nas relações entre escola e estudo é que não havia uma distinção muito clara na prática, né, como também não havia uma precisão institucional dessa instituição escolar, né, tanto a escola como o colégio. A aula, para mim, ela tinha uma dimensão tanto física como também uma dimensão conteudística, né? O ato de dar aula, a ação de dar aula. É curioso ver que havia uma aproximação entre o espaço e a ação. O que eu quero dizer com isso, né? Fico pensando, por exemplo, no caso dos mestres-escola, né? Quem são esses mestres-escola? Olha só, é o indivíduo que comporta tanto a condição de mestre, como também o lugar escola. E sem mestre-escola, era aqueles indivíduos que ensinavam dentro, normalmente um cônego, né? Um religioso, que ensinava aos seus discípulos o latim, né? Então, você tem uma condição dentro da própria igreja que congrega a condição de mestre e escola numa só pessoa, chamados mestre-escola. Então, as definições que eu pude identificar, por mais que elas reportassem a um lugar em específico, elas também diziam respeito a uma ação, muito mais a uma ação. E dar aula era a ação essencial que acho que congregava todas essas instâncias, né? Então, ter aula aberta, que era um termo que é usado tanto em Minas como em Portugal, ter aulas abertas, dar aulas, ter licença para dar aulas, né? Acho que a essência do ensino está nessa ação de ter aulas abertas, ofertar aulas, dar aulas, né? Não tanto o espaço, né? Mas sim essa ação. E uma ação que, óbvio, por trás dela existe um sujeito, né? Aí que é o mestre ou o professor, e sendo que o mestre pode também ser um mestre de ofícios, né? Eu acho que não consegui responder muito bem sua questão, Thaís. Eu só trouxe algumas impressões que eu fui coletando nessa pesquisa, mas que, de fato, são questões importantes aí para o nosso grupo, né? Acho que é isso. Assim, o colégio na Idade Média, um outro aspecto que acho que poderia ser destacado nessas instituições como algo comum, tanto colégio como seminário, como escola, é aquilo que alguns autores chamam de sequestro da infância, né? São instituições de sequestro da infância, instituições que tiram a infância, a criança, do âmbito familiar e levam para um outro lugar para que a instrução seja passada, né? Uma instrução um pouco mais homogênea, enfim. Isso é um elemento também bem Foucaultiano, né, que caracterizaria essas instituições, né, de sequestro da infância, né? Esse também é um elemento que é comum também a todas essas nomenclaturas e essas instituições, principalmente. Acho que é isso que eu teria para comentar a respeito do que foi perguntado. Ana Cristina levantou a mão. Só um pouquinho antes da Ana falar, só esclarecer algo. Eu pus a referência do Vasconcelos aqui. Eu não li, tá? Eu sei. Então, não estou me comprometendo. Estou perguntando a Thaís e a Ana Cristina que trabalharam com isso, que eu não li. Eu não sei se serve ou não. Vou deixar bem claro que eu só me veio à cabeça. Cláudio, só falando de um equívoco metodológico da minha parte, eu não fiz então talvez por essa razão eu não tenha encontrado o livro do Vasconcelos, né, que é o Perfeito Pedagogo, né. Então esse termo eu não fiz a busca por ele, né. É isso. Professora Ana Cristina. Ana Cristina, abre o microfone. Esqueço-me, peço desculpa. Não estava a pensar fazer nenhuma pergunta porque tenho tempo limitado, mas esta última,
este conjunto de perguntas e as suas respostas levaram-me a pôr uma questão que tem a ver exatamente com aquilo que no Renascimento se chama contubérnio e que vulgarmente nós chamamos o colégio. Isto é um espaço de reclusão, de ensino em reclusão. E acho interessante que os nossos dicionaristas, pelo menos aqueles que referiu, não considerem o internato, porque esse, desde o Renascimento, no mundo ocidental, ou na Europa, que é típico do colégio, o internato, a vida em comum, com espaço para a aprendizagem do trívio e do quadrívio, na tradição medieval, mas também para a prática da esgrima ou da ginástica mesmo, como se dizia. Portanto, é claro que esse aspecto, não estando presente nos dicionários, suscita, enfim, para quem conhece a evolução da pedagogia desde o Renascimento e da escola até ao século XVIII, alguma perplexidade. Mas também não deixa de não suscitar perplexidade a comparação que fez entre o currículo do Colégio dos Órfãos e o currículo do Colégio dos Nobres. Eu acabei de publicar um artigo sobre o Colégio dos Nobres, com base até em documentação que está na Real Mesa Censória. É interessante, porque a partir de uma certa altura é a Real Mesa Censória que tem o controle e a tutela do colégio e, portanto, vai reformar o colégio a partir de 71, e toda a alteração curricular que se vai dar nessa altura é realmente fundamental para explicar também o definhamento desta instituição, que nasceu, de facto, com fumos de grandeza e que acaba de uma forma muito desmerecida, até pelo Alexandre Herculano, já no século XIX, que desmerecia por completo o Colégio dos Nobres, achava que era uma instituição que não fazia falta na cidade de Lisboa e na sociedade portuguesa. Mas isto para dizer que fiquei surpreendida com essa aproximação entre o currículo do Colégio dos Órfãos e o currículo do Colégio dos Nobres. Eu pergunto, de que Colégio dos Órfãos está a falar? Do Colégio dos Órfãos do Castelo de São Jorge, do Colégio dos Órfãos de alguma instituição religiosa em especial, do Colégio dos Órfãos ligados ao convento de São Patrício, dos irlandeses, jesuítas? Eu gostava de saber, agora é uma curiosidade minha. Muito obrigada. Mas alguém quer encaminhar uma questão para esse bloco, para esse segundo bloco? Guilherme, vamos lá então. Abre o microfone, por favor, Guilherme. Claro, desculpe. Eu também aproveitei muito a palestra do Álvaro, também está de parabéns. Não é minha praia, né? Então não me sinto muito à vontade, não pelos conceitos, mas pela história da educação detalhada que vocês como grupo fazem e que eu só trabalhei muito excepcionalmente, mas lá pelas tantas eu acho que tem dois aspectos que eu sugeria que você investisse mais fundo. Um deles é a ligação dessa ideia de escola, feito você volta e meia se chamava atenção, não estou dizendo nada diferente. Eu estou sugerindo que você realce mais a ligação desse ensino, dessa escola, com o aspecto da igreja e da religião. Né? Que essas coisas estão absolutamente relacionadas e não sei muito bem como, não sei se a Ana Cristina falou agora, mas como é que a gente ainda não mencionou jesuíta aqui hoje? Né? É inescapável, né? A gente não consegue fugir disso. O outro aspecto, eu diria que é essa ideia de escola. É muito perigoso, eu acho, que a gente pensar a ideia de escola sem pensá-la historicamente. Né? A gente tem uma ideia de escola e a tendência é a gente projetar essa ideia naquilo que a gente está vendo. Né?
Não se preocupe. Maria Beatriz é a mesma coisa. Eu não posso discutir com ela jesuíta porque ela se ofende. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a ideia de escola ela merece ser pensada também historicamente, mais do que simplesmente pelos dicionários. Os dicionários são fotografias de um determinado momento, a nossa lexicografia não é exatamente riquíssima, né? Você conseguiu 3 exemplos, mas não é tanto assim, e a gente fica meio com o problema na mão, né? A gente não consegue resolver muito a questão. Eu acho que era preciso mais essa ideia de uma sequência do que essa evolução da ideia de escola, de como é que você pensou a escola, né? Eu acho impressionante a gente chegar no século XIX e a gente encontra a ideia de colégio, de aula, etc., com essas mesmas características. Não tem lugar, não tem lugar fixo, é improvisado, o sujeito aluga a sala, bota a palha no chão. Parece que a gente está no século XVI. Né? Então tem aí um processo complicado de conformação. As primeiras escolas realmente construídas como escolas no Rio de Janeiro são da década de 1870. Né? São aquelas famosas escolas do imperador, as 7 escolas que são criadas na década de 1870. Então, eu não sei, acho que a gente precisa tomar mais cuidado com esses 2 aspectos. Era só isso. Tá? O resto, parabéns. Obrigada, Guilherme. Álvaro, você quer comentar, então, essas 2 intervenções? Sem dúvida. Primeiro, agradecer a Ana Cristina e o Guilherme pelas considerações, né? Não vou me alongar muito, porque eu sei do compromisso da professora Ana Cristina, então começarei por ela, depois passo para as questões apresentadas pelo professor Guilherme. Com relação à reclusão, né, como algo que se evidencia muito presente, é muito mais evidente nos colégios, né? Essa ação do internato. Alguns colégios tinham até procedimentos distintos. Havia o internato, havia o indivíduo que ia para o colégio, se alimentava no colégio e voltava para a casa dos pais, e havia os aulistas, que assistiam determinadas aulas e voltavam para a casa dos pais sem se alimentarem no colégio. Esse, por exemplo, é um plano de um colégio feito por eu não me lembro agora, não recordo o nome agora da pessoa, que apresenta a real mesa sensória essa estrutura de colégio, né? Então, era um colégio que permitia tanto o internato, como também permitia aos aulistas assistirem determinadas disciplinas, e um currículo magnífico, um currículo completamente extenso. A proposta desse professor, eu não sei se efetivamente se concretizou ou não essa proposta. Com relação à pergunta, né, que envolve o Colégio dos Nobres em comparação ao outro colégio, né? O colégio ao que eu faço referência, deixa eu só pegar aqui exatamente o nome, aqui, é o Colégio de São Lucas, né? Onde os internos aprendiam primeiras letras, filosofia, matemática, comércio, desenho, anatomia, francês e inglês. Né? Um currículo, assim, me parece que esse Colégio de São Lucas, né, até onde eu pude verificar, deixa eu ver, ele ficava em Lisboa, ele residia em Lisboa, esse colégio era de Lisboa, e estava sob o contato, estava sobre o controle da Casa Pia. Né? Daí é isso mesmo, né? Esse é um colégio que tinha um currículo significativo, assim, né? Álvaro, só um minuto. Pois não. José Anastácio da Cunha dava matemática e geometria nesse colégio. Aí. Colégio da Casa Pia, criado pelo Pinamanique. Pelo Pinamanique. Pelo Pinamanique. Né? E é curiosíssimo, uma das imagens que eu pedi para o Cláudio apresentar é justamente a relação desses colégios associados à Casa Pia. Né? Então, você tem uma diversidade enorme de conteúdos que eram ensinados nesses colégios. Né?
E para um público completamente diversificado, né? Você tinha casos de colégio ou casas de educação destinadas a prostitutas. Você tinha, no caso que eu peguei e transcrevi, e ficou um colégio, uma casa destinada aos vadios, né, e aos meninos de mau comportamento com seus pais. Né? Se você, então, era um menino de mau comportamento, era levado para esse colégio. Então, é um público realmente muito amplo, né, e o interesse do Estado de lidar com essas pessoas através de uma política que aproximava a escola da polícia. Né? Essa ideia de polícia ganha uma força na segunda metade do século XVIII, até a própria intendência de polícia vai ser criada, né? Mas ela ganha uma força que, para mim, está muito associada ao iluminismo e às luzes, né? Mas, enfim, a gente vê uma estrutura se formando na segunda metade do século XVIII, e aí já passando para a questão do professor Guilherme, uma estrutura, já até alguém mencionou, o César mencionou, uma estrutura anti-jesuítica, né? E chegamos aí nos jesuítas, né? O próprio Colégio dos Nobres vai ocupar um colégio que era outrora dos jesuítas, um espaço dos jesuítas, né? Então você tem, de fato, segundo a Maria Beatriz Nisa da Silva, né, há uma retirada de um bloco de instrutores, né? E o Estado tem que se haver com essa ausência, né? E vai recorrer a padres de outras congregações para dar conta dessas novas exigências que a perseguição aos jesuítas trouxeram, né? Não pude apresentar alguns outros exemplos que eu encontrei, tanto na documentação de Portugal, como nas documentações aqui de Minas Gerais, em que é papo, né? Posso citar alguns outros exemplos, né, em que a palavra escola, colégio, se apresenta. Por exemplo, é o caso de uma escola de teatro que tinha como cabeça um senhor chamado Crispim, né, e na escola de teatro ele ensinaria, dentre outras coisas, a como manipular títeres, né, ou seja, é uma escola que ensinaria a manipular títeres. Você tem situações em Minas Gerais em que professores davam aulas e tinham uma escola, e em que se resumia essa escola? A um conjunto de livros, né, e a um bando de tamboretes do Francisco Meirelles, que dava aula no centro de Mariana, na segunda metade do século XVIII, né? Sobre ele eu já escrevi algumas coisas, enfim, mas é só para dizer, talvez, dessa persistência de um modelo escolar, né, muito simples, né, com poucos recursos, né, que remonta ao período medieval e que se estende na modernidade, né, a centralidade do mestre é algo que se evidencia na virada do século XVIII para o XIX, você coloca um intermediário entre o mestre e os alunos, né, um tutor, tem um nome para isso, Thais vai saber me dizer de forma mais apropriada, mas a estrutura se mantém, né, até os dias atuais. Você mencionou dessas escolas com uma esteira no chão e a professora desenhando, por vezes, no chão mesmo, né, como aquela figura clássica do Anchieta na areia, né, escrevendo na areia, e ali se ensina. Né? Hoje a gente está vivendo uma estrutura de ensino completamente distinta até. Né? A gente tem que pensar como que a virtualidade está influenciando nessas práticas de ensino e aprendizado. No início da nossa conversa, Thais dizia que gravou uma série de aulas e que as aulas têm feito um grande sucesso. Né? Essa possibilidade de você ter acesso à aula num horário distinto, num espaço distinto, fora das formas disciplinares estudadas por Foucault, né? Então, em que todo aluno tem um lugar delimitado, um gesto bem desenhado, um espaço de tempo delimitado,
tudo isso parece que se erude, se rompe diante dessa situação que nós vivemos agora de ensino à distância, né? Ou remoto. Eu prefiro dizer que é um ensino remoto, eu acho que tem mais sentido, porque, de fato, por vezes, nós o que fazemos é uma educação muito remota, né? Não dá para ser efetivamente aquilo que gostaríamos de fazer de forma presencial, né? Acho que é isso que eu teria a dizer. Não sei se respondi também, se Guilherme e Ana estão satisfeitos. Eu queria aproveitar para comentar um pouquinho, a gente brincava aqui no chat, que a Ana Cristina lá chegou aí, né, anti-jesuíta, segundo o Cláudio. Mas eu queria voltar um pouquinho às observações do Guilherme, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante de considerar, inclusive ponderando que nesse texto que o Álvaro nos apresentou, se eu estiver fazendo uma interpretação equivocada, Álvaro, você me corrija, muito mais focado em fontes portuguesas e em situações encontradas em Portugal, né? Sim. Onde sim. uma tradição histórica mais longa certamente definiu melhor a existência de escolas, inclusive do ponto de vista da sua existência física, caracteristicamente dada. Ainda que não fosse um modelo de escola contemporânea, porque essa só vai surgir mesmo no século XIX, né? Mas quando a gente olha para o Brasil, e acho que o que o Guilherme falou ali é uma coisa muito forte, né? Até o século XIX ainda tem a palha espalhada no chão, e poucos bancos, nos lugares do improviso. E aí, por isso que eu acho que certamente os jesuítas têm que aparecer de alguma maneira, porque se formos associar a ideia da escola como esse espaço de ensino e aprendizagem de qualquer conteúdo que fosse, né? No Brasil, nesse período, né, pré-independência, o que nós tivemos aqui, até onde eu sei, de escola, com as características físicas que davam a ela essa função, né, foram as escolas das congregações religiosas, das ordens religiosas, particularmente as dos jesuítas. E olhando para Minas Gerais, isso fica ainda mais claro do meu ponto de vista, porque como aqui essas ordens não se instalaram, nós não tivemos esse tipo de espaço, salvo o Seminário de Mariana a partir de 1750, né? E a vinda mesmo das aulas régias não estabeleceu a construção de nenhum espaço físico que fosse específico para essa função. Então, eu acho que talvez fosse interessante a gente pensar, né, para avançar a nossa reflexão, se não agora para frente. A Jane acabou de nos lembrar aqui que no norte, né, ela fala lá do Pará, até as escolas de ofício eram dos jesuítas, mas eu estou mais interessada em pensar na existência física, como um espaço especificamente destinado à função. Talvez isso tenha relação com a existência ou não de um vínculo institucional forte que fosse capaz de criar esse espaço para essa função. Como foram, né, as ordens religiosas, não só aqui na América Portuguesa, mas também na América Espanhola, e em Portugal, e como aqui em Minas nós temos esse experimento diferente de não ter havido a instalação dessas ordens, a gente percebe a falta desse vínculo institucional. E mesmo com a criação das aulas régias, que a gente poderia considerar, né, um vínculo institucional, afinal é o Estado que está criando essas aulas, mas numa época em que ele ainda não era obrigado a fazer isso, não era uma função pública, tal como nós entendemos no mundo pós-século XIX, né? E ainda que no Brasil, né, como lembrou o Guilherme, essa coisa seja tardia, segunda metade do XIX, é que esses espaços começam a ser criados, alguns até antes da década de 1870, como é o caso do colégio, né, vicentino, que a Ana Cristina estudou, que é um pouco anterior a isso, mas sempre vinculados institucionalmente. Claro, vai ser sempre vinculado institucionalmente, mas eu estou querendo dizer de instituições laicas ou religiosas, estatais ou não, que tivessem, né, em vista
o serem obrigadas ou destinadas de alguma forma a oferecer, a criar escola. Enquanto isso, por exemplo, da parte do Estado não foi visto como uma obrigação, né, ele não vai se mover no sentido de pensar no espaço. Né? Mesmo no século XIX, considerando a Constituição de 24, que dizia que ser um direito, pelo menos, de todo cidadão, o acesso à instrução primária, a ação do Estado nem sempre vai no sentido de construir um espaço específico, às vezes ela vai no sentido de dotar financeiramente alguém ou um grupo de pessoas para que possa alugar um espaço, adaptar um espaço. Então, é realmente um processo um pouco mais longo, um pouco mais lento, que destoa muitas vezes do que já acontecia em alguns outros lugares, né? Eu já me lembro de ter, estou me alongando aqui, mas eu me lembro de ter lido sobre a educação nos Estados Unidos, no século XVIII já, mas sobretudo depois da independência, com uma formatação muito diferente da nossa, porque muito mais vinculada a poderes locais e as autonomias locais lá nos Estados Unidos, mas que começam a construir uma casinha específica, né, uma construçãozinha específica para funcionar como escola, né? E na pior das hipóteses, onde não era possível, era na igreja, que a escola funcionava. Então, é interessante a gente ver, né, como que, historicamente, dadas as condições de cada lugar, de cada momento, essa configuração física escolar foi se fazendo. E em como a existência de escola, entendida nesse sentido amplo que você nos mostrou, Álvaro, não dependeu sempre do espaço físico, né? Isso aqui é interessante também. São só reflexões aqui suscitadas aí pela sua fala e pelos colegas. Agradecendo, Thaís, porque, de fato, eu acho que você conseguiu avançar naquilo que o Guilherme estava chamando atenção, dessa associação entre a escola e a igreja, né? E aí observar que em Minas Gerais, essa igreja ela tem uma feição um pouco distinta, uma vez que as ordens regulares não podem estar presentes. E isso leva, de fato, a uma fragilização institucional, né? E talvez essa fragilização institucional tenha tido reflexos nas formas como a escola se manifestou aqui, muito voltada a um indivíduo e não necessariamente associada a congregações, né? Se a gente for pensar no caso, por exemplo, de Recife, né, Pernambuco, né? Então você tem uma escola jesuíta em Recife e outra em Olinda, né? E a de Olinda com uma especificidade com relação à escola de Recife, né? A de Olinda tem ainda um aldeamento próximo a ela, né? Então ela tinha uma função catequética muito forte, essa escola de Olinda. Se comparada de Recife, isso se distingue um pouco. A de Recife não tinha essa característica tão catequética. O trabalho da Ana Leitão mostra bem isso, a tese da Ana Leitão, né? Enfim, de fato, acho que existe uma especificidade para o caso de Minas Gerais que envolve as questões institucionais. Acho que o trabalho recente do Marco Antônio Silveira, Colonização como Guerra, evidencia um pouco essa fluidez que também está apontada no trabalho da Laura de Mello Souza, que é a caracterização da sociedade mineira como magmática, né? Momentos em que há uma consolidação de determinados aspectos institucionais e momentos que há uma fluidez muito grande, né? Seria interessante a gente conseguir identificar essas flutuações no âmbito da escola também. Casos extremos. Eu tenho esse caso desse professor que eu citei, que é o Francisco Meirelles, que aluga uma casa no centro da cidade para ali ensinar filosofia. E tem um caso de um professor, cujo nome eu não me recordo agora, que vai solicitar o aparelhamento da igreja na região do Rio Pomba, que é uma região de fronteira, uma região de catequização dos indígenas, aparelhamento da igreja e a constituição de uma ala para a escola, que ficaria fazendo divisa com a ala hospitalar, né? Então, a escola e o hospital estariam ali compartilhando um espaço muito próximo. O que me faz pensar, por exemplo, numa situação pandêmica, qual é o resultado disso, né? Imagina numa situação em que você tem um cara contaminado e sendo contaminadas as crianças, né? Algo muito atual, inclusive, né? Enfim,
questões muito atuais, né, que é a abertura da escola ou não, enfim, né, mas que remete ao século XVIII. E está ali muito próximo da igreja também. Então, me parece que a igreja, hospital, as misericórdias e as escolas, elas estavam muito associadas, e tudo isso reflete uma instituição religiosa que o Guilherme bem chamou a atenção, né? Dizer também que esse texto, ele na verdade é parte de um capítulo maior, de um artigo maior, em que eu desço efetivamente as instituições. Eu exploro algumas instituições, mas todas elas portuguesas. Não trago nada para o Brasil nesse momento, né? Acho que o Eduardo levantou a mão. É isso, Eduardo? Eu levantei, mas acho que o César levantou antes de mim. Está na vez aí, professor. Não, tem o Cláudio aqui. César não tem também levantada, não. César levantou? Na mãozinha, não, né? É o Cláudio. Eu abaixei. E o Eduardo, tá. Mais alguém quer mais um? Tá bom, vamos lá, então. É só uma complicação, Álvaro. Vou complicar para você um pouco e no sentido contrário do que o Guilherme falou, que é uma instituição que o meu entendimento é que ela é o exemplo radical do anti-jesuitismo, do não jesuitismo pombalino, que é a Academia dos Guardas Marinha, que é, até onde eu saiba, a primeira vez que o termo academia é usado no contexto escolar ali em Portugal, pelo menos a documentação que eu conheço. Então, essa é uma questão que eu te coloco já. Você sabe de um outro uso semelhante do termo academia ou essa é uma extrema novidade? E a ideia, né, a proposta dessa academia como uma instituição laica. O termo não é usado, é óbvio, né? É anacronismo da minha parte usar isso, mas se você pegar o livro da Maria de Fátima Nunes sobre o Franzini, né, em que ela trabalha bem o contexto curricular da academia, tentando mostrar como é aquele, né, o espaço de formação dele, ou mesmo os escritos sobre o Dantas Pereira, quando ele faz a transferência da academia para o Rio de Janeiro, que hoje é a Academia Naval, etc., né, tem todo um posicionamento que a gente poderia, se quisesse ler, como um certo laicismo científico, né? Óbvio, tem que relativizar enormemente isso, mas e seria o exemplo contrário, quer dizer, o abandono completo, né, de qualquer princípio educacional jesuítico. Mas, para mim, até onde eu saiba, só existe esse exemplo de ter uma academia nesse contexto do fim do 18 e começo do 19. Os outros usos de academia são os usos que o próprio Guilherme trabalhou lá no Rio de Janeiro, né, como é que é o nome? A Inconfidência Carioca, é isso, né, Guilherme? Isso? Não? Sei lá. Enfim, eu não conheço outro uso semelhante do termo academia e queria jogar o pepino para você resolver no artigo depois. Se é só esse mesmo, ou se tem, né, se é isso uma novidade, um neologismo colocado na prática, ou se a coisa vai para frente. Eu respondo agora, Thaís, ou Eduardo? Eduardo, faz a sua pergunta então, porque aí vai respondendo em bloco. Outro termo também que pode ser que esteja associado à academia, liceu, né? Também deve ter encontrado lá na documentação. Mas eu primeiro quero cumprimentar o Álvaro pela pesquisa, eu achei muito interessante, né? E, claro, a gente vai pensando algumas coisas aqui. Primeiro, eu só quero confirmar que eu até aproveitei para dar uma olhada aqui na documentação que eu conheço e verifiquei que, por exemplo, no Verdadeiro Método de Estudar, né, do Verney, ele usa nessa dupla acepção, né, de escola enquanto uma corrente de pensamento filosófico, né, então a escola socrática, por exemplo, né, e também no diz respeito à materialidade, né, no sentido das carteiras, das salas, enfim, né, então, até de repente você pode até utilizar essa documentação, né, fácil para identificar para aqueles motores de busca, né, só colocar a palavra escola, ele já vai sinalizar para você ali as partes do documento, né, que você pode encontrar, né, esse termo-chave, né. E assim, o que eu queria te perguntar, assim, Álvaro, se você percebeu algum processo de ideologização da palavra, né, no sentido de alguma diferença do uso da palavra
sobretudo comparando a primeira metade do século XVIII e depois, né, com o período pombalino, né, se há um uso diferente da palavra escola, a forma como ela é utilizada. Até fiquei pensando assim, uma especulação aqui linguística, né? Por que escolástica, né? Parece que tem uma relação com escola, porque a gente sabe que nesse momento ali vai haver uma crítica, né, à filosofia escolástica, né? O Verney falava de uma maneira bastante pejorativa, no que ele falava assim, essas coisas da escola, né? Então ele falava assim com certo desdém para essa ideia, eu acho que fazendo referência à própria filosofia escolástica, né? E ali teve um documento que você mostrou na tua apresentação, que falava, não sei se alguém que estava tentando ali resgatar um pouco do caráter nobre da educação, tirando, você falou de arte mecânica ali, né? Quer dizer, eu fiquei me perguntando assim, qual que era a intenção dessa pessoa. Ela estava digamos assim, fazendo uma solicitação de que fossem erigidas novas escolas e que elas fossem tratadas não como arte mecânica, é isso mesmo, Álvaro? Mas seriam essas aí as minhas perguntas, aí, as considerações. Parabéns pelo trabalho. Cláudio e Eduardo, muito obrigado pelas considerações, observações, sugestões. Gostei muito dessa sugestão envolvendo o Verney, Eduardo. Não busquei nada no Verney para digo, vou buscar. Eu gostei demais dessa observação. Mas vamos começar pelas observações do Cláudio com relação à academia, né? A academia, por vezes, ela estava muito associada nas definições dos dicionários às universidades. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem? Sim, tá bom. Tá falhando um pouco. Tá bom? Tá ok. De vez em quando corta um pouquinho, mas tá ouvindo. Tá ok. As academias, elas estavam muito associadas à universidade. Nos dicionários, a gente consegue identificar a definição como uma reunião de acadêmicos. Então, a academia está ali associada nos dicionários a essas dimensões. Mas nos dicionários é possível encontrar a acepção academia como o local onde o Platão ensinava filosofia, né? E já para o local onde Aristóteles ensinava, Brutot dá o nome de liceu. Liceu é um termo utilizado, então, para designar esse lugar onde os moços aprendiam exercícios próprios da nobreza. Ateneu, por sua vez, era o nome dado para o lugar frequentado pelos doutos curiosos da ciência, versados em letras, né? Essa também é uma designação usada para os acadêmicos, né? Ou seja, os acadêmicos também frequentariam os ateneus. Agora, sobre academias, né? Para além dessas academias, que são academias de navegação, a gente teria que lembrar também as academias, que são academias de estudiosos, né? Como a Academia de História, a Academia dos Generosos, a Academia Real de História Portuguesa, né? Que foi fundada aí pelo Conde de Ericeira. E tem também um outro termo que o Brutot também chama, que sintetiza um pouco essa ideia de academia, que é a Academia dos Aplicados, né? Então, que é um exemplo que ele dá. Isso que eu acho diferente, É isso que eu acho diferente nos guarda-marinha. O guarda-marinha é uma escola propriamente dita. Não tem a função de reunião de acadêmicos. É uma escola. Formação de marinheiros, né? Sim, entendi, compreendi. De fato, fora esses exemplos que eu citei, esse que você mencionou, com esse sentido de escola, que eu me lembre, que eu recorde, eu não consigo me lembrar, não, assim, de nenhum outro caso em que ela aparece com esse sentido de escola, né? É uma ótima sugestão. Valeria a pena dar uma olhada na documentação que eu recolhi para ver se tem um outro exemplo em que a academia surge com esse sentido de escola, né? Em que há um mestre, que há ensino a ser
algo a ser passado de forma relativamente sistemática, tal, né? Essas academias eram muito mais agregações, reuniões de intelectuais do que propriamente um lugar de ensino, né? Um lugar de troca de ideias, de iguais. Não havia uma distinção entre o professor e os seus pupilos, né? Agora, historicamente, me parece que os dicionaristas associam muito essa ideia de academia a Aristóteles. Aristóteles teria ali, dentro da sua forma de ensinar, na sua escola, esse termo academia de forma marcada ali, né? Pois bem, com relação às considerações aí do Eduardo, né, muitas delas interessantíssimas, a questão do liceu, né? O liceu, como eu disse, no dicionário aparece como local de Aristóteles, mas eu não consegui encontrar, né, na documentação essa designação. Na pesquisa que eu fiz, de alguns meses, não foi possível encontrar na documentação da Torre do Tombo algo que viesse, algum local designado como liceu. Pode ser que tenha me escapado, né? Agradecer a indicação do Verney. Com relação à idealização, ideologização do termo escola e escolástico, bom, isso daí, César, por favor. Entre o termo escola e escolástica, eu consigo identificar em documentações que envolvem essa questão, documentações primárias, mas não vi nos dicionários do século XVIII nada muito negativo na ideia da escolástica. Ainda que o Blutot, em alguns momentos, deixa entrever essa aversão, né, à escolástica, né? Por fim, um aspecto importante que eu acho que você tocou e que talvez não tenha ficado muito claro, envolve a questão das artes manuais, né, das artes manuais associadas à escola. Na documentação que eu apresento, se trata de um requerimento de 2 professores que são mestres de primeiras letras e que eles pedem para serem designados como professores na medida em que eles forem avaliados pela Real Mesa Censória, né? Então, se uma vez aprovados pela Real Mesa Censória, para que possam ensinar, esses mestres pediam o privilégio de serem designados professores. E mais, não só o privilégio de serem designados professores, como os professores régios, mas que também a sua arte, o seu ofício de ensino, não fosse associado a um ofício mecânico, né? E que eles pudessem ocupar cargos, por exemplo, nas câmaras de vereadores. Isso parece muito significativo, porque a ideia de mestre associado ao ofício mecânico é algo que parece muito corrente em Portugal na segunda metade do século XVIII, né? Isso é algo que a gente pode levar em consideração também no caso do Brasil, em que a gente tem os mestres de ofício, né? Curioso, contudo, que esses mestres de primeiras letras se sentissem muito mais próximos desses mestres propriamente dos professores régios, né? Isso, para mim, é, de fato, algo muito interessante. Então, acho que é isso. Não sei se eu consegui responder todas as questões da maneira como deveria, né, na altura das suas exigências, mas agradeço muito isso. O César, existe a questão da formação de uns e outros professores e mestres. Sim, existe uma cobrança, né, com relação ao conhecimento que eles detinham. Uma vez instruídos, né, e aprovados pela Real Mesa Censória ou por o órgão que era responsável pela sua aprovação, eles
teriam esses conhecimentos referendados e poderiam exercer o cargo de professor ou mestre régio. A Thaís levantou a mão. Estou vendo só vocês aí, sem as câmeras abertas, só os avatares aí. De vez em quando eu fico em dúvida se o que eu estou falando está sendo ouvido efetivamente, eu estou falando para o vácuo aqui, porque a minha conexão aqui não é tão boa. Mas eu não estou em avatar, não, eu estou aparecendo, né? Porque para minha câmera está ligada. Para mim é tudo avatar, da minha frente está tudo avatar, Thaís. Não, eu só terrível, queria... o ferro de Mariana, deve ser. Infelizmente ainda tem muito por lá, viu? Não, eu só queria fazer uma observação em relação a essa pergunta do César sobre formação, porque não é formação também no sentido em que nós entendemos hoje, né? Não há formação escolar destinada a professores, nem em Portugal, até o início do século XIX, se eu me lembro bem. Então, é muito mais um conhecimento, é o que talvez a gente hoje chamasse de notório saber, se chegasse a tanto, comprovado pelo exame. Agora, é curioso como essa denominação, ou essa tentativa de distinção entre professores e mestres, conforme o nível deles, né, se ensinava primeiras letras, ou gramática do latim, outras coisas, autores portugueses insistem em que isso em Portugal se manifestava dessa forma, né, com essa distinção na nomenclatura para determinar quem era mestre, quem era professor. Mas a minha pesquisa aqui no Brasil definitivamente não demonstra essa diferença. As palavras mestre e professor muitas vezes são usadas indistintamente para se referirem tanto àqueles que ensinavam as primeiras letras quanto aos de gramática do latim. Então, eu acho que ainda falta a gente também aprofundar um pouco mais no estudo, vamos dizer assim, das representações desse lugar de mestre / professor na sociedade colonial, para entender mais claramente o que é que promovia a distinção, né? Porque eu ainda, depois de quase 20 anos estudando isso, eu não estou convencida de que aqui essa distinção em nomenclatura, ela aparecia. E eu estou falando de documentação produzida pelas instituições de governo, inclusive, né? Aqui. Então, eu acho que há outros sinais distintivos entre essas duas, digamos, categorias de professores, além do salário, que era diferente, né, e talvez de algum prestígio advindo do tipo de conhecimento que era, que era o domínio deles, ou o suposto domínio deles, né, o conhecimento básico de gramática da língua portuguesa elementar, ou no latim, que requeriria um preparo maior. Aí, nesse caso, o que eu talvez chamasse de formação seria passagem dos que eram do clero pelos seminários, onde eles adquiriam esse conhecimento, né? E, eventualmente, havia aqueles que tinham, inclusive, formação em Coimbra, e que acabavam se tornando professores régios de latim. Mas formação mesmo, da maneira como nós entendemos, só no século XIX, que nós vamos ter mesmo, né? Com a escola normal. Aí é que ela se institui, aí vem de novo o Estado, né? Porque aí é uma ação de Estado, a instituição da escola normal, embora eu já tenha visto trabalhos que mostrem escolas normais privadas, ou pelo menos treinamento para professores primários privados. É só uma observaçãozinha mesmo. Gente, mais comentários, perguntas? Nós já estamos aqui com o avançado da hora, né? Eu posso encerrar, Álvaro? O Álvaro congelou. Por mim tá ótimo. Vocês me ouvem? Sim, ouvem? Só a imagem que congelou. Tá ótimo, agradeço muitíssimo. Só agradecer mesmo a oportunidade e as sugestões dos colegas, para mim foi ótimo. Agradecer muitíssimo, muito obrigado. Bom, nós é que agradecemos, Álvaro, mais uma vez, esse seu trabalho tão cuidadoso, como disse o Cláudio, né? Por causa do cuidado mesmo, do critério, que nos chegam sempre textos muito, muito bons, vindos de você.
E agradeço a todos os colegas que estiveram aqui hoje conosco, alguns que eu não via há muito tempo. Um prazer revê-los. E esperamos nos encontrar novamente na nossa próxima webinar, que será em maio, não é isso, Cláudio? No dia 19, confirma? Isso, 19. Nesse mesmo bate-local. Isso, nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-hora. Fala sobre o correio. 19 de maio, com o José Joaquim Araneda Riquelme, isso. Correios que van e vienen, agentes postais e circulação de correspondência em El Chile Borbônico, 1770-1800. Beleza. Então, tá bom. Então, nós vamos encerrando por aqui, Cláudio no comando do encerramento da gravação, mas Cláudio, César e eu vamos ficar depois disso.